Ateliê Municipal de Matosinhos acolhe a mais recente exposição de Albuquerque Mendes. Não confundir um tijolo com uma obra de arte. Faz-se de 200 obras, entre pinturas e instalações. Contam uma história local de agentes de Lessa da Palmeira e de Matosinhos e da própria vivência do artista plástico nos dois locais. A reportagem da exposição faz-se em tom de conversa com Albuquerque Mendes. A exposição é o testemunho plástico de vários momentos e partilhas das vivências de Albuquerque Mendes em Lessa da Palmeira e Matosinhos. Albuquerque Mendes, vamos começar pelo título da exposição, não confundir um tijolo com uma obra de arte. Porquê? O nosso cérebro muitas vezes confunde o tijolo com a obra de arte e uma obra de arte com um tijolo. E, portanto, é essa ironia e essa brincadeira da palavra e do pensar exatamente o que é a obra de arte que eu fiz o título para esta exposição. Que trabalhos é que as pessoas vão encontrar aqui? Vão encontrar uma série de exposições que vão desde a história, ou seja, conta um bocado de história local, a história de Matosinhos e dos agentes de Matosinhos. Eu tenho dois ateliês em Matosinhos, um no centro de Matosinhos e outro em Lessa da Palmeira. O de Lessa da Palmeira é o ateliê que eu comprei logo quando vivia para Lessa da Palmeira e em 2016 comprei o na Brito Capelo. Brito Capelo é a rua principal de Matosinhos, era a rua que tinha o comércio, e não era só o comércio, tinha uma vida enorme. E eu encontrava pessoas pescadores, uma série de gente, porque é muito perto exatamente da zona do peixe, dos restaurantes e do mercado, e portanto e comecei a retratá-los, e tudo começou assim. Pronto, e a partir daí acabou por se fazer esta exposição, que tem retratos de pescadores, conta muitas histórias de pessoas de Lessa da Palmeira e de Matosinhos. Há toda uma série de envolvimento da própria cidade nesta exposição. Havia exposições em que estariam presentes alguns quadros mais do passado e referia-se a eles como os fantasmas de natais passados. É isto que vemos aqui ou será apenas uma homenagem à vivência que também foi adquirida aqui em Lessa? Eu acho que também tem. Não há expressão nenhuma que não haja fantasmas dos natais passados. Há sempre coisas que eu fui buscar quadros que tinham já sido expostos, outros que nunca tinham sido expostos à Casa de Colecionadores, para juntar a estes quadros. Porque eu acho que muitas vezes há diálogos, há uma espécie de umas ligações, como se fosse uma renda e que precisa de outros quadros. Eu sinto, quando estou a pensar na exposição, que tenho que ir buscar alguns outros quadros de outras épocas para juntar às exposições, porque depois faz todo o sentido, ou seja, tudo aquilo tem uma harmonia. Nós entramos nesta exposição e sentimos que a exposição tem uma harmonia, existe um equilíbrio dentro dos trabalhos. Há uns recentes, feitos de propósito para esta exposição, há mesmo quadros que eu fiz mesmo na última semana para esta exposição, e há outros quadros que não, que são quadros dos anos 80, por exemplo. Mas também são 200 e tal quadros, portanto há sempre esse tipo de algo, mas é uma expressão pensada como um todo. E essa inspiração, mesmo para os mais recentes, continua a vir ainda nos sonhos? Sim, eu tenho muito sonho sempre das exposições. É uma maneira ou seja, o meu processo criativo é um processo que passa por sonho, muitas vezes, mas passa por às vezes eu ando na rua e há qualquer coisa que o meu cérebro desperta para isso. E isso dá-me exatamente o sentido do trabalho. Ou seja, como se eu próprio comecei a fazer coisas diferentes, ou seja, as coisas são as mesmas, mas aquilo é diferente, ou seja, há sempre qualquer coisa, uma espécie de uma renda que o meu cérebro começa a criar e depois aquilo que encaixa aquilo de uma outra maneira. Por exemplo, os céus, por exemplo, cor-de-rosa de Lessa da Palmeira, quando faço as paisagens e os fundos das pinturas, tem muito o céu que é-me dado pelo António Carneiro e por pintores do princípio do finais do século XIX e do princípio do século XX, do Porto, que vinham para Lessa da Palmeira a pintar. Há toda uma espécie de um tempo que esta exposição tem, que veio exatamente através daí. Referiu-se a esta exposição como demasiadamente vasta, mas não é uma ínfima parte do que fica a faltar, fica mais uma vida inteira a faltar. Que vida?
É a vida das pessoas. Eu tenho 72 anos, nasci em Trancoso, zona Beira Alta. Agora vivo em Lessa da Palmeira e vim para viver para Lessa da Palmeira, para estar perto do mar e ter uma luz incrível, tem uma luz realmente incrível. E agora estou a pintar no centro de Matosinhos, que é o sítio na rua mais improvável de se pintar, exatamente, e de comprar um ateliê. Portanto, a criação, ou seja, o meu trabalho é toda feita de pequenos nadas, ou seja, são pequenas flashes que eu tenho e que eu os vou juntando todos e que pego neles todos e depois faço uma coisa a que se pode chamar sobra, ou seja, tudo é feito de pequenos flashes, são uma espécie de... É como eu olho o céu e vejo as estrelas todas, ou seja, portanto, há um todo quando se olha ao universo. Esse todo é o que eu pretendo, exatamente, o que eu construo, é isso. Claro que cada obra ou cada pensamento meu é exatamente uma estrela, e essa estrela que brilha exatamente e que tenta brilhar com uma intensidade, e nem todas têm a mesma intensidade e nem todas têm a mesma força, mas depois quando eu me afasto aquilo tem um todo, e é exatamente esse todo que eu pretendo com o meu trabalho. Albuquerque Mendes reconhece uma forte ligação a uma outra arte, a literatura. A exposição Junto aos Dois Mundos tem curadoria do escritor Gonçalo M. Tavares. Não confundir um tijolo com uma obra de arte está na Galeria Municipal de Matosinhos. Para ver até 24 de agosto, tem entrada livre.